Eu olho ali, né? Tá. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Estrela Podcast. Hoje o nosso episódio de número 13, ele tá. Ele ficou vermelho. E olha, gente, é muito legal essa história. Eu vou contar rapidinho do Murilo, como que eu cheguei no Murilo. Mas assim, Murilo, desde que eu abri o podcast, eu sempre pedi, eu sinto que é um propósito, que eu tenho uma missão com esse podcast. E todas as pessoas que chegaram até mim foram por indicações. Eu nunca busquei ninguém. Uma que indica o outro, que indica o outro, que indica o outro, que indica o outro. E aí, esses dias, eu tava no Instagram, a Fernanda me mandou o seu perfil, falou, Ju, esse foi o melhor líder que eu tive na vida. Entrevista ele. Aí eu segui você, lembra? Aí você me seguiu Lembro. de volta. E aí eu até demorei, acho que pra chamar ele um pouco, né? Acho que eu demorei umas 2 semanas. Daí mandei mensagem pra ele, se ele queria, ele, lógico, adoraria ir, não sei o quê. Beleza, pus o post dele falando que ele viria, né? E aí começou a aparecer um monte de gente falando: ele foi o meu melhor líder, ele é um grande líder, que homem é esse que lida? Aí eu tô arrepiada. Porque eu acho que um líder é tudo pra tudo na sua vida, assim, não só no mundo corporativo, sabe? Eu acho que você é guiado por líderes na sua vida. Então eu queria te dar muitas boas-vindas, seja muito bem-vindo. Ô, Ju, obrigado. Eu estou super feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar participando aqui do 13º episódio, né, do Estrela Sim, Podcast. Para mim é uma, vai uma dar honra, sorte. certeza, vai dar muita sorte. Para mim é uma honra estar aqui. Eu achei super legal. Eu estava vindo para cá e pensando, né? Assim, poxa, Juliana está começando esse projeto, eu também estou começando os meus, e é engraçado que quando a gente está começando, a gente se ajuda, né? Assim, a gente tem que olhar para o lado, Sim. olhar para baixo e falar assim, poxa, vamos junto, vamos puxando aí um outro para a gente E poder. é tão legal essa ajuda, né? Porque as pessoas não ajudam mais, porque isso vai te trazendo coisas, só É que eu benefícios. acho que as pessoas às vezes esperam e olham muito para cima, né? Esperam aquela pessoa que está começando aqui igual a gente no marketing digital e falando, poxa, eu estou aqui com 5.000 seguidores, 1.000 seguidores, mas eu estou olhando para aquele que está com 100 mil. Eu queria fazer uma live com o outro. Vamos junto, vamos Sim. construindo juntos. Bom, eu estou super feliz de estar Você não é aqui. paulistano, não. Eu sou É paulistano, mas esse paulistano? meu sotaque é de um cidadão brasileiro, né? Já morei em vários lugares aí no Ah, nossa, mas você Brasil. tem um sotaque nordestino. Morei 15 anos em Fortaleza. Ah, que Morei legal. 15 anos em Fortaleza, já morei em Manaus, já morei em Tá. Brasília, já morei em Natal, mas eu sou paulista de nascimento. Mas eu saí daqui muito jovem também, né? Eu saí daqui com 11 anos de idade. E aí, por motivos pessoais, familiares, eu acabei morando nessas outras cidades, mas me estabeleci um bom tempo em Fortaleza. Foi lá que eu me desenvolvi, comecei a trabalhar profissionalmente, entrei na faculdade, Que conheci minha legal. esposa e aí depois fui rodando aí o resto do Brasil aí para pelo trabalho e depois parei aqui em São Paulo de novo. A sua esposa é de lá, é de Minha Fortaleza. esposa é cearense, meu primeiro filho é cearense, minha esposa chama Que Tássia, meu filho legal. Gustavo E é mais um povo muito mais velho, acolhedor, né? Cá entre nós, que esses muito. paulistanos metidos, frios e calculistas, não são? Mas o nordestino é um povo muito, muito É, quem maravilhoso, sabe, né? né? Minha alma Assim, gêmea tá no Nordeste. Passar super uns tempos lá. acolhedor, né? Super. Um povo super é, é, feliz, descontraído, né? Adora uma música, adora um É, forró. acolhedor, receptivo, Muito né? É tão bom legal, é muito você. bom. Gostei muito de morar lá. Morei muito tempo lá. E você Meu irmão trabalhou ainda mora aonde lá. lá? Eu trabalhei na Oi Ah, lá. lá na Oi. Eu comecei lá minha Tá, jornada profissional. Na verdade, eu comecei na TIM. Comecei lá tá. atrás, né? Nossa, eu lembro da TIM muito Comecei na forte. época da privatização, comecei trabalhando na TIM como estagiário, passei 4 anos na TIM. Depois eu fui para a Oi para fazer o lançamento dela lá no Nordeste e fiquei lá por quase 16 anos na Oi, Que entre legal. Ceará, Rio Grande do Norte, depois vim para São Paulo, voltei para o Ceará. Você já se especializou em A telecomunicações, minha né? escola foi telecomunicações, porque eu passei muito tempo lá, passei quase Hum, 16 anos trabalhando em telecomunicações. E aí depois decidi fazer uma virada, né? Falei assim, poxa, eu não quero ser aquele profissional só de telecom, eu quero experimentar outros mercados, eu acho que isso é super importante para a carreira, claro. aumentar repertório, Sim, ter novos experiência, conhecimentos. E sempre aí eu mais fui para o Walmart, oportunidades. participei de um Que processo, ano foi isso do isso Walmart foi em Team? 2014. Ah, tá. Não, eu tava na Bebê História. Achei que pudesse ser quando eu tava no Carrefour. Que eu fui pro Não, eu Carrefour, fui para o eu fui em Walmart, 2007, 2008. fui para o Walmart em 2014, fiquei lá um bom tempo, foi lá que eu conheci a Fernanda Cacheta, né? Uma Ah, querida aí, obrigado legal. aí, Fê, pela Ah, indicação. maravilhosa. E lá nós Fê, trabalhamos ela é juntos. uma querida, Fernanda. Conheci muitas pessoas. Nós tive a oportunidade de trabalhar com profissionais
muito bons, né? Profissionais assim, Você entrou em acima que da área no média. Walmart? Entrei no comercial. Ah, Eu sempre trabalhei no comercial. então já está acostumado com verbo e pressão. Verba, pressão, negociação, Rotatividade. rotatividade. Mas você sabe que foi muito legal, porque todas essas passagens que eu tive nessas empresas, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente boa, né? E eu Sim. sempre levanto uma bandeira que E assim... ficam uns amigos de trabalho, É, né, eu gosto fortes. Eu muito- tenho uns amigos de trabalho. assim, relações verdadeiras, sentimentos permanentes, né? Sim. Então, eu acho que quando você... Eu gosto muito de gente, né? Sim. Se tem uma coisa que eu priorizo nas minhas passagens profissionais, é a construção de relacionamentos duradouros, né? Relacionamentos baseados na verdade, o que tem que ser feito Uhum. tem que ser feito, mas Sim. pode ser feito da melhor forma, né? Respeitando sempre Sim. os dois lados. Então, eu sempre prezei por isso, por uma relação muito saudável, né? E eu tive a oportunidade também de construir muitas relações legais em todos os ambientes, todas as empresas que eu passei, tanto com líderes como liderados. Eu acho que isso é que fica, né? Nós Sim. somos tão passageiros Sim. no mercado de trabalho, né? Porque a gente está sempre ali se... E é tudo temporário, as coisas que as pessoas não percebem, é tudo temporário, são ciclos. São ciclos, Ninguém vai são morrer no mesmo fases. ciclo de trabalho. Eu acho que tem duas coisas que são muito importantes, né? Entender que são ciclos e aproveitar esse ciclo E da ser melhor boas pessoas forma, nesses da ciclos, melhor com outras forma pessoas. possível e fazer com que ele ali esteja um momento de aprendizado, Sim. né? Para que você realmente possa compartilhar o que você sabe, mas também estar aberto para aprender o que os outros podem te Sim. ensinar, né? E isso não tem a ver com cargo, posição, se Não. você é chefe, liderado. Acho que quando você está aberto para isso, você tem uma oportunidade de Sim. crescimento muito grande, né? Ô, Musso, só tocando um pouco no assunto que você falou de área comercial, que eu acho que é legal a gente falar um pouco, já que a gente falou dessa pressão que existe hoje na área comercial de empresas, né? Rotatividade, os salários são muito bons, mas muita competitividade e uma pressão violenta. Na época que eu trabalhei no Carrefour, eu tinha aquela fase de pegar verba de fornecedor, era bem tinha um descontrole, era a época que estavam os franceses, hoje já mudou, as coisas já estão ok, tudo certinho em contrato, mas eu peguei uma fase que não estava tudo bem. E muita gente também entrando por um lado de se corromper, ou Isso acontecia muito no Carrefour, entre funcionários, loja, comercial e fornecedores. E eu queria discutir um pouco sobre a área comercial. Como você iniciou, né? Você iniciou em telecomunicações, depois você passou um período nessa área comercial. Eu queria que você contasse o que você sente hoje das áreas comerciais de empresa, dos líderes e o que você sente. Olha, Você o que sente que que eu isso pode vejo, melhorar? Ju? Eu acho assim, eu acho que a área comercial é o coração de qualquer empresa, Sim, né? Quando uma área comercial vai muito bem, pode ter certeza de que a empresa tende a ir muito bem também. Claro que é uma área, assim, eu acho que o varejo é um segmento extremamente dinâmico, né? Você está toda hora em transformação, você tem que estar se reinventando e tem que ter muita velocidade. Eu gosto muito da área comercial. Eu nasci, cresci, me desenvolvi eu nunca saí dela também. na área comercial porque eu sempre prezei por boas relações saudáveis. Eu gosto de me relacionar com pessoas. E aí você tocou num ponto importante. A melhor pessoa é aquela que tem um bom relacionamento com os fornecedores. Porque e você com... tem que ter uma relação de ganha-ganha, né? Eu acho que já obsoletou aquele sentimento de que, poxa, só eu ganho, né? Sim. Você tem que sentar na mesa e encontrar o meio termo. Acho que é o meio termo que tem que ser bom para os dois lados. Porque quando você tenta se colocar do outro lado, acho que fica mais fácil de você conseguir não só colocar aquilo que você precisa, mas também entender até onde o outro lado pode Sim. ir. Mas isso só acontece quando existe relacionamento. Sim. E quando esse relacionamento é construído na base da confiança. Então, acho que isso demanda tempo, você precisa se dedicar na construção dessa relação. Eu, ao longo de toda a minha carreira, eu tive a oportunidade, talvez até o privilégio, de construir essas relações de uma forma muito saudável, né? Talvez por essa minha afinidade aí de gostar de pessoas e Casou tal. com uma nordestina. Eu, ao longo dessa minha trajetória, eu nunca tive nunca convivi com nenhum caso, né? Muito complexo em relação à área comercial, tirando o dia a dia, que eu acho que é normal. Mas assim, e a pressão por resultado, por competitividade? Eu acho que a pressão por resultado, por competitividade, Ju, faz parte. Eu acho que faz parte. Comercial. Assim, viver é uma pressão. Sim. Não adianta a gente achar que não, né? Assim,
Viver é um desafio, criar filhos é um desafio, você querer ter uma Sim, vida, né, razoavelmente ok, equilibrada, tudo é um desafio. Por quê? Porque está sim, tudo relacionado ao seu autodesenvolvimento, ao seu conhecimento. Então, acho que quanto mais você se conhece, quanto mais você busca esse autoconhecimento, mais fácil você lida com a pressão. Não estou dizendo uhum, que isso é fácil, que tem uma receita mágica ou uma fórmula aqui sensacional que você vai ali, aprende e aplica. Mas eu acho que quanto maior o seu nível de autoconhecimento, mais fácil você lida com a pressão do seu dia a dia, que no final é a pressão da sua vida, né? Assim, você sim, escolheu estar naquele trabalho, você escolheu trabalhar sim. naquela área comercial, você se Não, e assim, é um identificou lado com muito bom da ela. área comercial, né? De quando começa a Eu vender, tudo acho. que você faz, você vê resultado em números, Isso é você vê os muito clientes comprando, gratificante, né? Isso é elogiando. muito É um lado muito gratificante, bom. porque você É que sente. eu tive uns traumas de área comercial de algumas empresas, por isso que eu te perguntei. Mas para você, ok, você lidou bem com essa Ah, pressão e com eu pessoas. tive isso de uma forma muito, muito positiva. Muito Tá. positiva, porque é o que eu te falei, né? Assim, eu vivi momentos bem tensos no varejo. Acho que o varejo tem Sim. disso, né? Mas aí, mesmo em situações tensas, em momentos mais desafiadores, eu acho que quanto mais você tentava equilibrar ali a situação, sendo, né, tratando gente como gente, respeitando os limites, facilita muito na condução de Sim, uma situação um pouco mais adversa, né? Porque situações adversas a gente tem quase que todo dia na nossa todo vida, né? dia. Mas é isso, assim, Verdade. para mim foi uma jornada de muito aprendizado, de muita realização também, de construção de times, de formação de Que líderes, legal. de Conta então entregas. um pouquinho da ordem, mais ou menos. Aí você estava no Walmart. Eu fui TIM, fui Oi, aí da Oi eu fui para o Walmart, do Walmart eu fui para Netshoes, Tá. e aí terminei a minha jornada no Magazine Luiza, porque o Magazine Luiza comprou a A Netshoes. Netshoes. Que fase você pegou da Netshoes? Eu entrei em 2018, numa fase bem interessante, porque já estava ali é, com bastante desafio, né, Qual que era de seu cargo lá? crescimento. Eu era diretor comercial Tá. lá também, e tinha todo o desafio de dar continuidade a uma área comercial. E para mim tinha um desafio a mais, porque eu não conhecia do mercado esportivo, Uhum. né? Eu vinha de bens duráveis, tinha saído de Ah, serviços de sim, telecom, mas eu fui para o mercado esportivo e nunca tinha comprado tênis, roupa, que é bem diferente de você sim. comprar bens duráveis, né? Bens duráveis você compra aí numa janela mais curta, roupa, calçado, você Sim. compra numa janela muito mais estendida. É uma compra que eu falava que era quase que gestacional, porque você comprava com 9 meses de antecedência, prevendo uma coleção que você ia Tem todo esse lance de lançar, grade e coleção, que ainda né? tinha essa complexidade de SKUs, né? Porque você tinha ali uma Sim. É, diversidade não é roupa, enorme. não é fácil vender online. SKU pai, filho, avô, Cor, cor, estampa. enfim. Mas é um mercado que eu gostei muito Mas de você trabalhar. lidava direto com Nike, você Nike, falava com Adidas, os falava maiores diretamente com os players fornecedores. E eu tinha uma equipe muito boa também, né? Eu tive um privilégio em todos os lugares que eu passei de ter uma de ter equipe. equipes muito boas, né? De cachetas para cima, né? Uhum. Então, A cacheta é top, viu? uma das grandes profissionais que eu tive a Ah, oportunidade de trabalhar, assim, extremamente comprometida, né? Muito dedicada, maravilhosa. conhecedora, né? Do que fazer, como fazer. Fora Muito outras pessoas que se inteligente. eu É, não, o fosse. meu chefe, o Guilherme, conheceu ela, já queria levar pra Estrela. Eu queria a Fernanda. Eu falei pra ela. Muito A bom. Amandinha, maravilhosa Amanda também. também, Amanda, Fernanda, Ah, Fernanda Cacheta, todo mundo que passou comigo, assim, eu prezo muito e pelo você pegou a contato com compra do essas pessoas. Magalu na Eu Netshoes? participei Como da foi o compra, processo lá foi do pessoal? tranquilo, foi muito As pessoas ficaram tranquilo. inseguras de achar que ia ter Não, fusão? Não? não, acho que foi muito bem conduzido, foi muito bem trabalhado o processo de transição, né? Tanto é que tem muitas pessoas que ainda estão lá, Sim. então isso aí também Mas não parece que tem. a Netshoes perdeu um pouco a força, né? E Magalu ficou muito forte, assim. É o que se escuta falar um pouco no mercado, assim. Eu não sei, Ju. Eu sei que assim,
Acho que são dois players É porque a muito gente fortes analisa, em né? cada Hoje um. todos são marketplace. Então você Só que analisa onde vende mais os teus produtos. Por exemplo, o nosso é Magalu. Entendeu? Ninguém Só tem que a são força do mundos Magalu. diferentes, né? São mundos muito diferentes, né? Você tem dois grandes marketplaces com atuações distintas, né? Uma atuação mais forte aqui num ambiente mais generalista, mais aberto, com Sim. uma diversidade de SKUs, e o outro mais nichado ali no mercado esportivo. Eu acho que os dois são duas grandes fortalezas, e quando eles se unem, e agora são todos partes do mesmo grupo, eu acho que isso só fortalece ainda mais o ecossistema como um todo, né? Então, que não deixa de ser um diferencial Sim. em relação aos outros concorrentes. Sim. Na verdade, o e-commerce vem aí numa E competição não acirrada, cai, né? exato. Vem Assim, numa a gente ainda deve estar competição. ainda num 5% de Eu penetração. acho que está aí um pouquinho maior, mas Na época da bem, Bebê História era 1. Então, assim, tá indo. Mas realmente, tem mercado para todo mundo, não vai parar. Quem fizer bem feito, entrega rápida, vai se dar bem. É basicamente isso. É entrega rápida, um site bom de navegar. Disponibilidade de produto. Está no Google Shopping. produtos bem escolhidos, né? Assim, Sim. bem expostos. Eu acho que é o básico, né? É o que o consumidor espera. É o mínimo que o consumidor Sim. espera. Então, acho que é isso. E aí, você ficou quanto tempo no Magalu depois que você... Eu fiquei ao todo dessa jornada, eu fiquei quase 4 anos, né? Porque, Entre Netshoes e Magalu. eu saí em 22, eu entrei em 18, saí em 22, então eu fiquei praticamente 4 anos. E foi uma passagem bem bacana. E o que te motivou a sair e empreender? Olha, na verdade eu sempre gostei muito de desenvolver pessoas, né? E aí eu acabei saindo, né, do Magalu no comecinho desse ano. Mas por algum motivo, assim? Não, assim, a gente encerrou a nossa relação e aí optaram, falou, cara, obrigado. Eu falei, ok, vamos em frente. Acho que é importante, assim, eu sou um fã do mercado corporativo, né? Eu vejo muitas pessoas levantando as bandeiras, né, porque o inimigo comum é a CLT, ou é isso, aquilo. Eu acho uma grande bobagem isso tudo. Eu acho que se você se identifica com o mercado corporativo, você tem mais que ir lá, fazer carreira, se desenvolver, encontrar uma empresa que você se identifique. Eu sempre fiz isso ao longo dos meus 25 anos de experiência. Tenho 45 hoje. Mesma idade, também. Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente vai se adaptando de acordo com a evolução da sua jornada, né? Assim, eu não posso falar que o Murilo de hoje é igual ao Murilo de quando entrou em telecom. Mas você não sente que é um ciclo pra gente, que tá com 45? Eu não sei, não me vejo mais trabalhando não com a galera tão mais nova, indo para escritório, aquela pressão maluca. Eu me vejo fazendo outros ciclos na minha vida, com Juliana com 45, que foi a ideia do podcast, fazer outras coisas para me ver mais para frente. Eu não sei, parece que tem um ciclo, porque a área comercial te demanda uma disposição violenta também. Sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, o que eu acredito, Ju? Eu acredito que, assim, uma coisa pode ser complementar a outra. Basta você... hoje eu tô fazendo os dois. Então, você é um bom exemplo disso, né? Eu aproveitei Mas assim, é que eu não me vejo com 50, 55, 60 trabalhando em Depende e-commerce. do Você teu- posso estar sendo julgando, mas assim, eu acho que não sei. Eu acho que Então, você talvez não sabe, mas pode ser que aconteça, porque dependendo do seu momento... Por que nunca não? diga nunca, né? A gente não Né? sabe Nunca o que vai estar diga acontecendo nunca. Exato. Então, assim, o que eu entendo? Eu aproveitei esse período não para fazer sabático. Até porque eu não me identifico com esse negócio, é um sabático. Não, cara, ok, tive aqui uma janela de sair do mercado. Por que eu vou ficar aqui aguardando acontecer alguma coisa se eu posso fazer algo de diferente? Sim. E aí eu nunca tinha tido essa janela de oportunidade. E aí eu falei assim, poxa, o que eu gosto de fazer, né? Isso não tem muito a ver com propósito. A gente vê muitas pessoas falando de propósito eu tô falando bastante, porque eu tenho que... Eu não consegui ainda identificar fase. o meu propósito, tá? Eu posso te falar assim, o que eu gosto de fazer. E aí eu fui em busca de continuar a fazer aquilo que eu gosto de fazer. Que é o quê? Que é desenvolver pessoas, que é compartilhar conhecimento, que é me relacionar com pessoas. E aí eu vi essa história de marketing digital. Poxa, eu acho que todo mundo tem que aprender um pouco sobre rede social. Eu sou um adepto a isso, porque a gente não pode ficar
obsoleto em relação a esse Não, novo tá todo mundo mercado. lá. A gente também não pode ser preconceituoso e muito menos resistente. Eu acho que é um grande desafio a gente se abrir para isso. Para mim foi um grande desafio, Ô, você porque tem que ir pro TikTok. as Tá pessoas bombando. falam, né, assim, olha, poxa, porque a gente tem que aparecer, tem que... Tá Tem. bom, vai lá, faz um vídeo. Faz você um vídeo agora. Não é tão Não trivial, é, não é tão não. simples assim. Não é, e outra, você tem que fazer algum lugar profissional, né? Pelo que Não, você quer e eu digo trabalhar com mesmo, Ju, assim, o liderança. fato de você fazer por conta própria, você vai Sim, exercitando e você vai se desenvolvendo. sim. E aí eu parei e falei assim, poxa, eu não quero ressignificar nada, não sei ainda qual é o meu propósito. A única coisa que eu sei é que eu tenho afinidade e eu gosto de fazer isto. Então, por que não estudar um pouco sobre marketing digital e ir para a internet? Porque eu sempre tinha uma coisa na minha cabeça, né? Poxa, por todas as empresas que eu passei, eu sempre prezei por esse desenvolvimento de pessoas. Óbvio, Uhum. Ju, que eu muitas vezes falhei, Vai falando que eu vou gravar uns né? shorts, que agora eu tenho que fazer Eu shorts. muitas vezes falhei nessa minha jornada, né? Porque a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo com os nossos erros. Mas eu sempre prezei muito por esse desenvolvimento do indivíduo, né? Das pessoas que estavam comigo. Então, sabe aquele tão famoso, você tem que dar um feedback. Cara, Sim, feedback é uma situação extremamente rica, que você tem ali um momento, quando você se dedica para dar um feedback a uma pessoa, talvez seja o momento mais importante daquela relação, inclusive para o outro, né? Porque para você já é algo... é tão importante feedback, né, amor? Por que que os líderes dão pouco feedback? Então, porque às vezes isso não é uma prioridade e eles acabam tendo dificuldade de organizar a rotina, né? Entra ali Sim, naquele dia a dia da demanda, né? Das demandas do dia a dia e acabam não priorizando essa etapa do processo que para mim é a principal, né? Eu acho que sim. é ali que você desenvolve relacionamento, é ali que você conhece melhor. Motiva teu funcionário. Eu acho que uma das maiores armadilhas do líder é ele não dedicar tempo a conhecer os seus liderados. Eu acho que isso faz Verdade. uma grande Grande diferença na diferença. evolução das suas equipes, né? Ou da sua equipe. Então, eu sempre prezei muito por isso. E eu tinha uma coisa na minha cabeça, assim, por que eu faço aqui para 100, 20, 200 pessoas? Por que eu não posso agora romper essas fronteiras do CNPJ que eu estava e fazer isso para um número maior de pessoas? Legal. E aí, o que eu fiz, Ju? Eu comecei a me posicionar Tá. na internet, muito focado em Instagram e Facebook. E eu comecei a falar assim, ó, eu quero falar com líderes. E o que você tá sentindo do Instagram? Tem um retorno legal? Tem um retorno legal, assim, tem de tudo, né? Mas você vai aprendendo como que a máquina ali funciona, Sim. né? Mas antes de falar um pouco de como essa máquina funciona nos bastidores, eu comecei a me posicionar e falar assim, olha, quero construir uma comunidade de líderes, eu quero falar com líderes, Legal. eu sei as dores que o líder que está começando, quando a gente tinha lá os nossos 25, 26 anos, assumindo a primeira gerência, quais eram os grandes desafios que a gente tinha? Primeiro que a gente não sabia o que fazer, como fazer, a quem recorrer e muito menos com quem contar. Não é verdade? Sim. A gente só sabia de uma coisa, tinha que entregar resultado e rápido, A qualquer custo. né? Sim. E aí eu comecei a falar assim, poxa, por que eu não posso compartilhar a minha experiência com essa turma que está começando? Aí eu abri um processo que eu chamei de sessão estratégica. Eu comecei a abrir o meu perfil e falava assim, ó, você está com um problema de liderança, você está inseguro, você acabou de assumir um novo desafio, mas não sabe a quem perguntar, não sabe com quem Ô, Ru, contar. consegue colocar o Instagram dele? E aí eu abri isso, né? Murilo Massari. Murilo Underline Massari. Underline Massari. E aí, Ju, na Ué, hora que mas eu. o Murilo Hã? mudou? Mudou. Na hora que eu fiz essa abertura, eu me surpreendi. Porque num intervalo de aproximadamente 60 dias, eu recebi 2.000 contatos. Que legal. E aí, desses 2.000 contatos, eu comecei a qualificar esse contato, comecei a mandar formulários de qualificação para que eu pudesse conhecer melhor essas pessoas, onde eu perguntava coisas simples. Cara, quem é Sim. você? O que você faz? Qual é a sua área? Qual é o tamanho da sua equipe? Qual é o seu maior desafio enquanto líder? O que você gostaria de compartilhar? E nessa história eu comecei a fazer essas reuniões individuais.
Nessas Entendi. reuniões individuais, elas são 100% gratuitas. Tá. Eu tenho um one-on-one com eles, né? Imagina, com uma pessoa que não me conhece, mas que se identificou com a dor, se identificou comigo e falou assim, cara, eu preciso de ajuda porque eu não estou sabendo e não tenho a quem perguntar. E você vê como tem muita gente que lidera hoje que se sente solitária. E o LinkedIn? Você não acha que teria Eu mais o teu eu não público lá? trabalhei no LinkedIn, por incrível que pareça, Porque né? liderança, a Mas gente pensa... eu achei ali no Instagram um nicho interessante, E porque pode eu ser que tive, o do LinkedIn não virasse tanto, né? talvez, eu não fiz esse teste, mas foi interessante porque eu comecei a receber tanto contato, e aí você começa a quebrar alguns tabus e desmistificar algumas coisas, né? Por exemplo, no começo eu falava assim, eu preciso ter muitos seguidores para começar a fazer isso. Eu falei assim, não, eu posso começar do jeito que eu estou, porque as pessoas virão não pelo que eu estou falando, mas pelo que eu quero oferecer. Sim. E aí, nessa história, foram mais de Não 450 conseguiu reuniões. pôr? Conseguiu? Foram mais de 450 Ah. reuniões, Ju, que eu fiz Ah, ao longo dessa jornada, né? É, E aí, eu levanto essa bandeira que eu gosto muito, né? Que assim, eu falo muito de carreira, né? Eu falo, uma carreira para mim requer tempo, método e investimento. Eu acho que é um processo que a gente sim. vive ao longo dessa jornada, né? De desenvolvimento de carreira. Então eu fui fazendo essas reuniões. Hoje, um dia importantíssimo, porque eu encerrei a última conversa com o último candidato da Ah, que sessão legal. estratégica. E isso me motivou a criar um método, Tá. né? Isso me motivou a criar um método. Esses são os meus filhos, meu filho e minha esposa. Que Você tem um filho que eu idade? tenho dois filhos, Dois um de... de 18 Obrigada. e um de 12 anos. 18 e 12. Gustavo e José Mateus. Eu tenho dois que vão fazer 12 em janeiro, são São gêmeos. gêmeos? São Que legal, hein? lindos. É uma transformação, É né? Quando a gente, adolescência, né? Eu tô vendo a transformação já. mas já passa, você vai ver. Já Você passa, vai eu já ver. consegui guardar alternada. Meu É, ex-marido vai ajudar a criar dois adolescentes. Dois meninos sozinha, adolescentes, indo em festinha. puxado, né? Puxado. E aí, Ju, para encerrar essa história, essa primeira etapa, eu resolvi criar um método, Entendi. Agora você tá né? nesse projeto Nesse projeto está pronto. Tá. Diria a você que está 90% dele, 95% pronto, Pode fechar, parar. que é o projeto que eu chamo, que é o projeto, eu nomeei de Maratona Executiva, né? Ele é um programa de carreira prático, onde eu ensino o líder ou o aspirante a líder a se desenvolver Tá. na liderança, né? Eu toco em pontos que para a gente parecem ser óbvios, mas que muitas vezes são esquecidos ao longo Sim. dessa jornada, porque a gente estava falando, né? A geração Z não almeja o topo, mas ela precisa aprender a liderar a si mesma, ela precisa liderar a sua carreira. E quando ela fala de propósito, ela só está falando o seguinte: olha, eu quero me identificar com as pessoas Por que que você acha que essa acreditam. geração não almeja o topo? Eu acho que tem um pouco do fruto do efeito pandêmico, né? Sim. A gente tem que lembrar também que as organizações são uma combinação de várias gerações. Eu acho que quando a gente fala de geração aqui, a gente não pode esquecer que no mínimo são 20 anos de diferença. Então a Sim. gente tem profissionais com 20, com 30, com 40, com 50, com 60 no Sim. mesmo ambiente de trabalho, e a gente tem que respeitar essas diferenças. Eu acho que o grande desafio das empresas atualmente é como que elas criam uma cultura para poder equilibrar esse encontro de gerações, né? E aí muito se fala da geração Z, né? Ah, geração Z porque é o quiet quitting, porque vou trabalhar de acordo com o que eu recebo. Isso não tem nada a ver com eu não quero trabalhar, isso não tem nada a ver com eu não almejo crescer, mas eles são uma geração, né? Ou eles fazem parte de uma geração que estão mais conscientes daquilo que eles realmente acreditam. E eu acho que as Sim. empresas vão passar por um movimento muito interessante de se adaptar também, né? Então, Até os gêneros mudando também. Eles estão todo tudo. mundo com uma cabeça muito mais liberal, E né? eu acho que a gente tem que estar Tem que aberto estar, para tem que isso, estar. Que bom porque o que eles mundo está em estão. constante transformação, né? Então a gente não pode se deixar
pegar por uma foto ou uma coisa. Acho que é uma grande filmagem e a gente tem que ir escrevendo esse filme juntos. E aí eu fui construir esse programa de aceleração de carreira, que é a Maratona Executiva. Então, é um curso prático, eu construí ele em cima da minha experiência profissional. Então, eu peguei duas coisas que eu coloquei na minha cabeça. Acho que todo mundo gosta de falar das suas vitórias, né? Sim. Poxa, porque eu saí lá de vendedor, virei estagiário, de estagiário eu virei gerente, gerente sênior, gerente nacional, diretor A, B, C. Tá, mas e as derrotas? Ninguém fala. É igual os defeitos na entrevista, né? Qual que é seu defeito? Ah, eu sou perfeccionista. E aí eu tenho uma sócia, que é a Juliana também, né? E aí nós nos reencontramos, a gente chegou a trabalhar juntos, vai dar muita sorte, ela vai ver a gente aqui. Ju, um beijo pra você. Ju, beijo. E aí a gente falou, poxa, vamos combinar essa história. Eu contei a história toda da sessão estratégica, dos 2.000 contatos, das pessoas que eu estava conversando, identificando todas essas dores. Ela falou assim, poxa, Murilo, por que você não transforma isso agora num programa de aceleração de carreira? Mas vamos pegar em cima do que você aprendeu, da tua prática, né? E aí a gente fez uma timeline de vitórias e de derrotas. Por quê? Eu entendo que antes da vitória seguinte eu tive uma derrota, que ela me impulsionou para dar o passo seguinte. E a derrota não é uma demissão, não é isso, mas são os desafios que você enfrenta, né? Para poder usar como combustível para dar o passo seguinte. Sim. E aí a gente construiu um método, que é a Maratona Executiva, que a gente visita ali praticamente 6 áreas de carreira. A gente começa com a primeira etapa, que para mim é uma das mais importantes, que é o conhecendo a si mesmo. É o liderando a si mesmo. Eu chamo de check-up de carreira. A gente acabou fazendo um paralelo a uma maratona, e a gente falou assim, cara, antes de eu começar a correr, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber se eu posso, né? Como é que estão as minhas taxas, se eu estou bem para fazer isso. E aí a gente montou um módulo inicial, que é o check-up de carreira, o liderando a si mesmo. E ali eu trago coisas super interessantes, que é, primeiro, pergunta para qualquer pessoa, né? Assim, acho que eu nessas sessões, Ju, foi muito engraçado, porque as pessoas falavam assim, poxa, eu tenho dificuldade de liderar, porque as pessoas não estão... eu acho que eu não estou sendo bem recebido. Eu falei assim, mas vem cá, você sabe qual é o objetivo, qual é o sonho dos seus liderados? Ah, não. Mas você já perguntou? Então, também não. Tá, então deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o seu? Ah, não decidi ainda. E aí você vê que muitas vezes, para aquelas pessoas que não sabem onde querem chegar, qualquer caminho serve, né? Não estou falando aqui, eu acho que tem aí os filósofos que falam isso toda hora, né? E aí uma das primeiras etapas desse check-up é assim, cara, defina o seu objetivo. Então lá é muito claro no programa o seguinte, ó, eu sou um analista, eu quero ser um coordenador. Uhum. Poxa, legal, você já tem um objetivo a ser conquistado. Uhum. Então essa é a sua primeira meta. E aí, neste primeiro módulo, a gente vai desenvolvendo toda a parte do autoconhecimento. Então, onde eu quero chegar, que é o objetivo de carreira, que a gente construiu uma ferramenta. Você fazer alguma coisa de negociação também? Eu tenho. Eu fiz uma que a primeira etapa é uma ferramenta que eu chamo de PCP, que é o Planejamento de Carreira Pessoal. Nele, você vai encontrar os pontos-chaves para que você possa se desenvolver para chegar no seu objetivo. Então, vou te falar aqui 2, 3 rápidos. Primeiro é, defina o objetivo, propriamente dito. O outro tem um que eu gosto muito, que é a sua formação de mentores. Eu parto do princípio seguinte, se toda empresa precisa de conselheiros, por que você não precisaria? Encara que a sua empresa, a sua carreira é a sua empresa. Uhum. Então, quem são os seus mentores? E aí tem um exercício onde a gente... provoca os alunos a escolherem os seus mentores no âmbito familiar, no âmbito dos amigos e no âmbito profissional. Legal. Que são pessoas que ele pode recorrer nos momentos de decisão da carreira. Então essas são duas de algumas etapas que tem nesse primeiro módulo. E aí vai para o módulo seguinte, que é o módulo dos primeiros 90 dias. Sabe aquele... Acabou de assumir um desafio, os primeiros 90 dias você está... O que eu faço? Né? Eu peguei isso muito nas sessões estratégicas. Isso dá uma insegurança na pessoa, né? Porque ela tem que passar os 3 meses de experiência para ela ser efetivada. Mas muitas vezes ela esquece que se ela fizer um plano, se ela conseguir pegar as ideias dela, transformar isso em ações, organizar num plano de ação com datas responsáveis
e sabendo delegar isso, partindo de que ela assumiu uma liderança, talvez essa jornada fique mais fácil, né? Sim. Eu levanto muito no programa essa bandeira que, assim, os primeiros 90 dias podem ser determinantes para o seu sucesso ou para o seu fracasso. Então, eu trago a importância do líder ou do aspirante a líder, ou até quem quer ter uma carreira horizontal, da importância dele ter o seu plano de atuação, que eu chamo que é o PA90, que é o plano de atuação em 90 dias. Então, eu ensino como que ele organiza essa primeira etapa da jornada dele. Aí tem um terceiro módulo, que eu falo muito sobre liderança. O módulo se chama Nasce um Novo Líder. Nesse módulo eu trago tudo, Ju, sobre liderança. Estilos de liderança. Eu peguei muito nas sessões estratégicas, assim, qual é o seu estilo de liderança, Ju? Aí Eu sou boazinha. Mas tem tantos, eu né? nunca consegui ser uma pessoa rude. Foi sempre com... Então, mas você é servidora. Motivando as pessoas. Você é servidora, por isso que eu não sei se eu sou uma boa líder. É democrática, você é situacional. Tem tantos. Nesse momento deve ter alguém escrevendo mais um estilo de liderança, né? Acho que um líder tem que ser justo. Acho que é uma palavra muito importante. O que eu percebo hoje, alguns líderes que protegem mais um ou protegem outro porque o outro deu um resultado melhor. Não, um verdadeiro líder, para mim, é aquele que vai ajudar as duas pessoas. A que tá indo bem, show, motivou. A que não está, vamos motivar e vamos ajudar ela a crescer. Eu acho que muita gente é egoísta. Fala, não é bom, então... já não é um bom líder, entendeu? Eu tô dizendo isso na área comercial. Eu entendi e eu vou fazer um paralelo a isso em pouco tempo aqui, que você vai entender e eu concordo com o que você falou. Nesse módulo do Nasce um Novo Líder, eu trago estilos de liderança, identificar o seu estilo de liderança, armadilhas da liderança, dicotomia da liderança, vulnerabilidades do líder. Qual é o objetivo deste módulo? É ensinar a pessoa o que é liderar e a partir do momento que ele conhece e se identifica com o estilo de liderança, ele está como líder ali. Sim. Mas isso não significa que ele não precise ou que não seja importante ele conhecer os outros estilos. Por quê? Porque podem ter situações em que ele tenha que aplicar alguma habilidade de outro estilo. Quando eu falo isso que você falou, eu coloco no meu módulo de armadilhas da liderança. Eu acho que uma das armadilhas da liderança é o líder não conhecer o seu time. E aí, assim, né? Sou eu e você aqui e o João é o nosso chefe. E aí, começamos a trabalhar e ele começou entregou aqui um desafio para a Juliana, entregou um desafio para o Murilo. A Juliana voou, foi lá, entregou. O Murilo veio e patinou. O que o João vai fazer? O João pega um pouco mais de meta. Sim. E o Murilo está patinando. O que vai acontecer? Em pouco tempo você vai desmotivar. Sim. Por quê? Porque você vai começar a olhar e dizer assim, cara, eu não consigo, né? Esse negócio está desequilibrado. Mas a culpa não é sua. O problema é que o João não teve disponibilidade para me desenvolver. É isso, no meu curso, no meu programa, eu chamo de apologia à mediocridade. Porque você está simplesmente deixando de fazer o seu papel como líder, que é desenvolver pessoas, e está forçando aquele que já é muito bom a chegar no seu limite. Eu acho que até aí tudo bem, contanto que haja um equilíbrio. Se você não tiver esse equilíbrio, o que vai acontecer? Você vai começar a desmotivar. Eu continuo patinando, você começa a desmotivar, o resultado dele cai. Então, você percebe que se você não equilibra muito bem essas forças, a chance de você criar um time frustrado, desmotivado, em pouco tempo pode acontecer de uma forma muito rápida, né? E aí vai, Ju, assim, tem mais 3 módulos aqui que eu poderia falar com você, mas só para pontuar... Pretende fazer online? Como que seria esse curso? Tem mais 3 módulos, que aí eu falo que um é o próximo, que é o 4º módulo, que é criando o seu modelo de gestão e formação de times. Tá. Então imagina, me conheci, entendi como organizar minhas ideias no início da jornada, entendi o que é liderar, chegou a hora de construir meu time e criar o meu modelo de gestão. Aí eu ensino tudo, rotinas gerenciais, formação de time, contratação, parará.
tudo que você possa imaginar relacionado a modelo de gestão e construção de times. O quinto módulo é um módulo que eu chamo de comunicação e negociação. Ali a gente entra a fundo sobre storytelling, oratória, comunicação, apresentações de alto impacto, técnicas de negociação, tudo aquilo que é super importante para que um líder possa se desenvolver na função e desenvolver o seu time. E o último módulo, para mim, é o mais importante, que eu chamo que é o módulo das coalizões executivas. Eu entendo que se você não se conecta nas camadas do seu ecossistema, você vai ter mais dificuldade de crescer na carreira, né? Eu levanto uma bandeira que é assim, a sua promoção, ela não está única e exclusivamente ligada ao seu tempo de cargo ou a uma decisão do seu chefe. Seu chefe quer até te promover, mas ele precisa de ajuda. E essa ajuda vem através de quê? De conexões que você faz dentro das camadas do seu negócio. Então, sabe aquela coisa que você tem uma equipe e ela só olha para o seu umbigo e fala assim, cara, eu fiz o meu, não interessa se o outro bateu? Eu acho que desenvolver essa mentalidade de grupo, né? Assim, o todo é maior do que a sua área. Se você tem essa mentalidade, você consegue fazer com que os seus liderados também tenham essa mentalidade, a chance do negócio dar certo é muito maior. Então eu venho com uma ferramenta que é o CIE, Conexões Internas Estratégicas Externas, onde eu ensino e mostro a importância da diferença entre networking e conexões. Networking é o teu lead lá do LinkedIn. Você tem lá X seguidores, mas tá. Como é que Quantos são conexões reais, conexões reais que você está ali trocando informação, né? Que você está trocando, compartilhando informações relevantes, que ele está ali entendendo o seu momento de mercado. Então, isso dentro da corporação, tem uma parte no começo desse módulo que eu provoco o aluno, que é você tem que aprender a se conectar com o seu chefe, você tem que aprender a se conectar com os seus pares, mas o mais importante é você incentivar os seus liderados a se conectarem com os liderados dos seus pares. Isso forma uma coalizão que pode ajudar muito na entrega do resultado. E aí, Ju, assim, a gente pretende... E você acha que até que, por exemplo, os líderes de hoje, você acha que até que ponto... Você está pensando em pegar mais um público que quer ser um líder ou você quer mudar a cabeça desses líderes? Eu não quero mudar a cabeça de ninguém. Eu quero ajudar na formação da nova geração de líderes. Sim. Não, então, legal. Assim, qual é o meu papel? Qual é o meu propósito? Né? Você já tem um propósito, temos Murilo. Temos um propósito. Tá vendo? Temos um propósito. Murilo vai ajudar todos os jovens, Theo e Luca, a serem bons, grandes líderes. O meu objetivo porque ele era, aqui viu? Ele é. Obrigado. Era, né? O meu objetivo aqui é pegar essa turma que está começando. Sim. É ajudar. Eu não tenho pretensão de formá-los sozinho. Eu acho que eu gostaria muito de ajudá-los neste processo de formação de liderança. Porque eu passei por isso. Sim. Né? Assim, você vai pegar uma fase de estágio, trainee, eu tive excelentes líderes, tá? Eu tive excelentes líderes. Eu tive o privilégio de ter excelentes líderes e aprendi muito com todos eles. Mas muitas vezes eu me vi sozinho e eu tive que ser autossuficiente. Quando eu aprendi a me conectar melhor com eles, a minha vida facilitou violentamente, assim, muito, né? Assim, deu um improve gigante. Mas eu quero pegar essa turma que está começando e ajudá-los. Assim, você perguntou, Murilo, como é que você vai fazer isso? Esse programa ele é todo online, tá? São módulos gravados. Terão encontros ao vivo comigo aos finais de semana, que serão mensais ou quinzenais. Legal. Que a ideia ali, Ju, é construir uma comunidade para que as pessoas possam fazer networking, construir conexões e gerar oportunidades, né? Não, e a riqueza de pegar um profissional como você, sabe? Que passou nas principais empresas e que é elogiado por tantas pessoas. Eu acho que a gente tem que compartilhar isso. Você vai cortar esses cortes, porque você falou muito legal do seu programa. Você vai pôr no TikTok, no LinkedIn e no Insta. Vamos fazer tudo. Porque eu sei que você já gravou, mas é legal, assim, sabe? Não. Porque às vezes a pessoa vê o teu perfil do Instagram e não sabe o que vai ser muito massa isso aqui que a gente está fazendo. Então, assim,
A ideia, eu também convidei muitas pessoas, eu tenho hoje já 5 convidados, que eu também vou dar como bônus para os meus alunos, que são através de masterclass, onde cada Tá. um vai falar sobre um tema específico. Então, eu tenho uma amiga minha que é a Suzy, vai falar sobre protagonismo de carreira. Ela começou lá no interior do Paraná, hoje ela é uma executiva da Cisco, mora nos Estados Unidos. Tem uma outra profissional que eu gosto muito, que é a Arley Easy. Ela vai falar sobre neuroliderança, né? Uma Tá. profissional com uma bagagem enorme. Tenho outros convidados também que vão trazer temas relacionados para ajudar na formação dessa nova geração de líderes. Então, o programa, Legal. o objetivo dele é ser uma ferramenta prática, né? Que a gente não fique enchendo linguiça, Sim. né? Falando aquele blá 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 todo, porque é teoria. Não, eu trouxe muito da minha experiência prática para que as pessoas possam usufruir disso e tentar colocar na sua jornada, né? Então eu tentei visitar todos os pontos chaves. Vai ser tudo gravado, mas terão encontros ao vivo. Tem uma parte que eu acho que é super interessante, que é um encontro individual comigo para todos os alunos que entram no programa, que é o Massari Me Treina, né? O que eu faço? É um encontro que tem uma curta duração, que é um one-on-one de boas-vindas, mas onde eu vou conseguir direcionar a trilha desse aluno. Imagina que eu posso ter ali um aluno que é um aspirante a líder, que almeja um cargo de liderança, mas eu também posso ter um aluno que já é um supervisor que quer uma posição de gerência. Então eu posso muito bem, nessa sessão do Massari Me Treina, falar para ele, olha, começa pelo módulo de comunicação e negociação. Legal. Né? O módulo inicial ele é obrigatório para todo mundo, porque é o seu autoconhecimento. Sim. E aí depois eu vou ajustando essa jornada. Então, assim, empreender pelo conhecimento, Ju, é extremamente desafiador, né? Tá E se vendo? tô vendo. Você sabe Tô que eu tenho vendo. que fazer shorts agora, Aham. viu? E eu esqueço de fazer. Empreender pelo conhecimento, para mim, é um grande desafio, né? Empreender já é difícil. Para mim foi mais difícil ainda porque eu nunca empreendi, né? De novo, não tenho inimigo comum nenhum. Adoro o mercado corporativo, vou voltar para o mercado corporativo, mas aproveitei essa janela para Sim. colocar esse programa no ar, que não me impede de voltar para o mercado Não. corporativo, mas só vai me ajudar a estender a mão Não, e aí vai ser para sucesso, formar vai novos, brilhar, Murilo. Você vai novos. brilhar. Tomara, Eu acho que é obrigado. isso. Cada vez mais as pessoas têm que se conscientizar que a liderança é tudo no mundo corporativo. Em qualquer. Eu acho que liderança é para a vida, É pra né, vida. Ju? Assim, as pessoas confundem que assim, liderar só tem a ver quando você tem pessoas. Eu acho que a gente primeiro, antes de pensar em liderar os outros, a gente primeiro precisa aprender a liderar nós mesmos. Depois a gente aprende a Sim. liderar a nossa família e depois a gente aprende a liderar os outros, né? Se a gente parte aí por essas etapas, acho que fica tudo muito mais fácil. Porque a gente está aqui, por mais que você diga assim, eu não almejo um cargo de liderança, tá? Mas você tem que liderar a sua vida. Sim. Até para você não pegar um cargo de liderança, Sim. porque pode ser, como eu peguei várias pessoas ao longo das sessões estratégicas, que não me deram o cargo, eu não queria. Você não queria. Não, as pessoas falaram, assim, cara, Tá, as pessoas falam. o dono aqui da minha empresa me deu o cargo. Eu não pedi, eu não queria, eu não me identifico com isso. E agora, esse o que eu cargo. faço? Né? É. Então, quando você esquece que você precisa aprender a liderar a si mesmo, você acaba sendo liderado pelos outros. Em Sim. todas as áreas da sua vida, Tipo né? o Theo e o Luca mandando em mim, então eu não sou uma boa líder. Não, eu Agora acho eles que não me aí- obedecem. É que aí você vai encontrar o equilíbrio das forças. Aí você vai encontrar o equilíbrio Olha, das forças. Adolescência tá fraca não. Mas passa rápido isso aí, viu? Aproveite, porque Passa, essa né? passa Você muito já tá rápido. fazendo 18 anos? Vai 18, 19, tá fazendo faculdade Ah, agora, fazendo administração, que show. e o José tá no colégio. É isso, Ju, assim. Amor, eu adorei, acho que vai ser sucesso. Eu vou estar divulgando muito, como ele tá divulgando, né? Já tem muito seguidor que veio Chegaram, por meu você, irmão tá seguindo seu irmão, também. é. E é isso, eu desejo sucesso, assim, eu gostei muito de te conhecer, acho que
Nossa, você é muito rico em todas as áreas, assim, em todos os Nada. conteúdos. Sim, sim. Principalmente relacionamento com as pessoas. Se você é uma pessoa que. Acho que alguma delas escreveu no depoimento que ficou marcada, a vida dela ficou marcada com a tua liderança. Eu acho que foi a Isa. Cara, você não acha isso fantástico? Eu acho, assim, para Então mim você tem é um dos muito para ensinar. maiores. Muito, Eu muito. acho que esse é o salário emocional, né? Assim, É. quando você deixa um legado sem nenhum tipo de arrogância, longe de mim. Mas eu acho que quando você faz a diferença na vida das pessoas e elas reconhecem isso de Não, uma e você forma agora está fazendo positiva, gratuitamente. Você já vê que você é uma pessoa iluminada. Você gosta também de ajudar as pessoas, eu gosto sabe? Você muito. está ajudando pessoas de graça. Tá fazendo ano a ano com um monte de gente que você nem E conhece. olha, eu vou te falar, foi uma experiência assim marcante, Ju, porque imagina que apareceu de tudo. Do líder de, de uma equipe de limpeza a um líder de negócio que fatura mais de X milhões de reais. Sim, De diversos setores, né? E quando você vai juntando as peças, você vê que as dores são as mesmas. sim, Principalmente insegurança em liderar, receio de como vai ser visto ou julgado e o principal, pessoas. Como as pessoas têm medo e uma certa dificuldade de construir relações, porque elas ficam com aquele receio de, poxa, eu era colega ontem, agora virei chefe. Ah, mas eu não quero ser o o chefe chefe não pode ser ruim. amigo, não E as pode. pessoas não entendem que É, pode ser amigo, mas você tem que tomar decisão. sim, Você pode ser disciplinado, mas você não pode ser arrogante. sim. Você pode seguir, você pode ser o seguido, né? A pessoa que eles seguem, mas você também pode ser o seguidor deles. Maravilhoso. Então, você equilibrar isso é um grande desafio, né? E para a gente parece um pouco óbvio, porque no final é um pouco de bom senso, né? Sim, Eu acho que minha esposa fala muito isso. Ela fala assim: olha, Murilo, a virtude está no meio. Então, quando você encontra ali o meio, né, o bom senso, eu acho que isso ajuda muito. Mas nem tudo você consegue ter equilíbrio, você tem que tomar as decisões. Mas se você consegue ir equilibrando essa balança, né, ao longo dessa jornada, isso tudo pode facilitar muito não, maravilhoso. a superação dos nossos desafios, né? Maravilhoso. Vamos todo mundo fazer esse programa do Murilo, hein? Eu, quando sair, você já. A ideia, a previsão é que saia a semana que vem, né? A gente está nos finalmente, Ju, assim, Ai, que bom. a página está pronta. Se quiser abrir aqui, consegue, Rude, abrir aqui? Seria legal. Vou abrir. Tá no Instagram. Não, é uma Tá no... página. Ó, essa é a página. Tá. Puder ir descendo, Rude, por favor, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. Isso aqui a gente vai mudar, né? Mas aqui, ó, que eu te falei, ó. Seja um maratonista fundador, tem acesso a módulos como carreira e liderança, comunicação e Legal. negociação, planejamento e execução. Então, ali é o conhecendo a si mesmo, módulo de comunicação e negociação, aqui o negócio do plano, o PA90, formação de times, construção do modelo de negócio, coalizões executivas. Aí aqui, ó, o que vai aprender em cada uma das áreas, né? Se puder ir descendo aí, Rudy, por favor, ó. Então tem todos os módulos, todos os tópicos, ó, que eu te falei, estilos de liderança, armadilhas, habilidades, vulnerabilidades. Pode ir. E aí eu Muito vou falando, bacana. ó, tem Muito o sucesso Massari pra me treina, o você. material, só puder passar lá nas masterclass, Eu só vou pra, fazer esse curso. Eu ó, preciso ser uma líder melhor para aqui, meus ó, filhos. isso aqui que interessante, ó. Eles estão Esses mandando. são os convidados, então vai ter aqui, ó, Masterclass sobre metodologias ágeis, liderança humanizada, superando vulnerabilidades, tomada de decisão baseada em dados, neuroliderança, capturando oportunidades através da multicanalidade e gestão comercial. Então, assim, vai ter a Suzy também, que eu te falei, falando sobre... Muito bacana. Aqui eu montei alguns depoimentos que eu vou colocar. Depois arruma um espaço para vídeo, porque a gente vai fazer uns cortes legais. Vamos colocar sim. Então, esse é o projeto, Muito né? bacana. Aqui tem um pouquinho de quem sou eu. Eu agora também vou começar a dar aula na Você tá USP. com a mesma blusa. Estou com a mesma blusa. Eu vou dar aula agora também na USP, né? Eu fui convidado para dar aula sobre transformação Legal. digital. É isso.
Muito isso aí. bacana, muito bacana. Muito sucesso pra você. Ah, fala teu Insta para o pessoal seguir. Segue lá, é Murilo_Massari no Instagram. Murilo_Massari. Ah, a Estrela pode estar seguindo ele. Tô Isso. seguindo também. No Facebook é a mesma coisa, tem a página. E eu tô começando também um canal no YouTube, que é o Murilo Massari, que vai falar um pouquinho sobre Ai, a sou louca maratona por YouTube, executiva. meu. Um sonho. Eu comecei a fazer depois que eu vi o seu também, Ah, é? viu? Você vai ver, só tem o vídeo da maratona Que legal, executiva. muito sucesso. Olha, amor. Seja eu que te muito bem-vindo. agradeço. Volte muitas outras vezes. Vamos fazer outros bate-papos de Vamos, mercado. vamos, Eu até vamos acabei, eu sim. falei, eu achei que a gente ia entrar mais num papo de mercado, e-commerce. No fim, a gente falou de liderança, mas que bom também, porque eu acho que todo mundo aprendeu muito hoje com você. Muito, foi muito legal. Eu agradeço o Eu vou me convite. autoconhecer mais agora, porque às vezes realmente você tem muita coisa para olhar dentro de si que você. E isso facilita muito para você enfrentar os Os seus desafios. medos e desafios. Por isso que eu falo muito sobre vulnerabilidade, né? Assim, por isso da história do fazer a timeline do sucesso, mas a timeline das derrotas. Como que você aprendeu com as derrotas. Na página tem o meu vídeo que eu explico um pouco de tudo isso, legal. né? Ó, e todo mundo que é fã do Murilo, que eu vi que ele tem muitos, vocês já comentem aqui no vídeo, curta, compartilhe, comenta, né? Vamos divulgar esse conteúdo incrível do Murilo. Isso vai estar ajudando, né? Não só a gente, mas como o Murilo. Te Então, todo mundo agradeço. que gosta, comenta. Fala para eles comentarem. Vamos lá, Ele nem comenta, precisou pedir, viu? Comenta, segue a Estrela Curte, ativa o Podcast, sininho. ativa tudo. A gente vai estar junto aí nessa E é jornada, isso, tamo tá? junto, eu e o Murilo agora. Obrigado, Beijo. tchau, pessoal. Gente. Obrigada.